paz do Senhor, irmãos e irmãs, a toda a igreja. É um motivo de alegria estar aqui com os irmãos, mesmo que à distância, né? Mas quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu nesses dias. Eu tenho estudado e essa palavra tocou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Está em Ageu, capítulo 2, do 1 ao 4. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, lá no comecinho de Ageu, no capítulo 1, né, nós vamos ver que os israelitas começaram a voltar da Babilônia, né? E eles estavam ali na Babilônia como prisioneiros. E eles chegam em Jerusalém. Só que eles começam a construir suas casas, a resolver suas vidas e deixam o templo lá de lado, todo destruído, e deixam o templo lá. E quando a gente vai olhar o título do capítulo 1, diz assim: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a retificar o templo. Quando a gente vai olhar no dicionário, a palavra inércia significa sem movimento, parado. Então aquele povo estava parado, sem se movimentar para as coisas do Senhor. Estavam só pensando em suas vidas, em reorganizar sua vida, construindo suas casas. E o nosso Senhor levanta Ageu como profeta para aquele povo. E foi uma exortação severa, porque aquele povo precisava se despertar. No versículo 8, no capítulo 1, Deus dá uma ordem: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa dela, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Queria que o povo se movimentasse, começasse a agir para a obra do Senhor, né? Nós temos um exemplo em Mateus 6,33, onde Judá não colocou Deus em primeiro lugar e por isso não recebeu as suas bênçãos. Quem não coloca, né, Deus em primeiro lugar na sua vida, nas suas causas, no seu casamento, no seu emprego, no seu trabalho, quem não coloca Deus em primeiro lugar em tudo, com certeza sofre danos na sua vida. Nós precisamos entender que devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo, literalmente em tudo em nossas vidas. E se aquele povo ali, né, os israelitas, continuassem daquela mesma maneira que eles estavam, como é que eles iriam ficar? O que iria acontecer com eles, né? Então nós precisamos entender que precisamos colocar Deus em primeiro lugar, né? Então Ageu é levantado pelo Senhor como profeta, exorta aquele povo. Já no capítulo 1, ainda no capítulo 1, no versículo 12, o povo começa a entender o que Deus quer dizer, o que o Senhor quer dizer, começa a ter temor diante do Senhor, começa a ouvir a voz do Senhor, né? O que o Senhor está querendo dizer com eles. E quando eu começo a ler o capítulo 2, vem uma pergunta, né? Na minha mente, assim, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu na casa do Senhor, você na casa do Senhor, nós somos uma ajuda ou um obstáculo, né? Nós somos uma ajuda ou um obstáculo. Duas palavras me chamam muita atenção, duas coisas me chamam muita atenção a postura daquele povo no primeiro capítulo, que é o desânimo e o egoísmo. O desânimo porque eles chegaram em Jerusalém,
viram o templo da forma que estava e não agiram nada. Agiram a sua vida particular, mas não agiram o templo do Senhor. E o egoísmo, porque eles começaram a pensar só em si mesmo. Vou aqui resolver minha vida, meu cantinho, e depois eu resolvo as coisas ali, vou ver o que eu posso fazer para ajudar no templo, mas agora não, agora eu vou resolver isso aqui, a minha vida. No capítulo 1 ainda, eles dão uma desculpa, que é no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E nós somos assim também. Nós muitas das vezes falamos, Senhor, ainda não é o tempo. Senhor, ainda não é o tempo, eu tenho que estudar mais a palavra. Senhor, ainda não é o tempo, esse ministério não é para mim. Nós também somos assim. Damos desculpas para o Senhor para não ir à frente com a obra de Deus. Nós vamos dando desculpas que ainda não é o tempo, e vamos deixando as coisas do Senhor de lado e vamos resolvendo a nossa vida, né? E também, tanto no capítulo 1 de Ageu como no capítulo 2, Deus sempre fala assim, eu estou convosco, sede forte. Então, independente das circunstâncias, independente do que aquele povo, da forma que eles estavam agindo, Deus estava com eles. E Deus estava com eles e estava, sede forte, sou convosco, não temas, estou aqui, né? Então, Deus, independente da nossa situação, Ele está conosco. Ele está falando conosco para nós que possamos ser fortes, que possamos prosseguir, que possamos ir em frente, né? Que possamos parar de desanimar, parar do egoísmo, parar com as desculpas, não é? Então, essa pergunta veio a mim. Uma ajuda, eu sou uma ajuda ou eu sou um obstáculo na obra do Senhor, né? Que possamos nos alertar como esse povo, aqui no capítulo 1, versículo 12, começou a entender e a temer ao Senhor. Não, eu preciso escutar o que o Senhor está dizendo, eu preciso ouvir o profeta Ageu e começar a agir. Até porque quando começamos a ler o capítulo 2, vem as promessas. Deus vai falando as promessas, que Deus promete riquezas, né? Aqui no capítulo 2, no versículo 8, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, se Deus é contigo, Deus é comigo, Ele traz paz. Ele nos dá paz. Então, que possamos, a partir de hoje, entender que nós, na obra do Senhor, precisamos ser uma ajuda e não um obstáculo. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, bem rápida, mas que tocou o meu coração, que possamos entender, que possamos na obra do Senhor ser uma ajuda e não um obstáculo, para que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Nós precisamos obedecer ao Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor, né? E que possamos ser uma ajuda, né? E não um obstáculo na obra do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, que os irmãos estejam todos bem e que possamos estar rapidamente, né, voltando ao normal na obra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e eu agradeço a oportunidade e um beijo a todos os irmãos.